Uma boa noite a todos. Aqui estamos chegando, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros, companheiras de jornada, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com a Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita Allan Kardec, que fica localizada aqui em Goiânia, estado de Goiás, capital do estado de Goiás, Brasil. E aqui nos encontramos para atendermos a este compromisso, nesse dia 29 de setembro do ano de 2020. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, infinita misericórdia, infinita sabedoria, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme nós encontramos lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Também agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo da humanidade, Jesus de Nazaré. Então Deus, a inteligência suprema, conforme nós falamos, está lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, e Jesus, guia e modelo da humanidade, a questão 625. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos os companheiros de jornada terrena por aqui nos encontrarmos juntos nesta página virtual para estudarmos mais uma vez o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje, aqui nos encontramos para atendermos a este compromisso, conforme havíamos dito no início, e hoje falaremos acerca do Centro Espírita. Mais uma vez, falaremos acerca do Centro Espírita naquela condição de um educandário das almas, educandário de luz, escola para as nossas almas. Então, hoje, as nossas reflexões serão com base neste assunto. E conforme nós encontramos, para iniciarmos as nossas reflexões, lá no Evangelho de Jesus, quando ele nos fez um convite, um belíssimo convite que ressoa em nossa mente, em nossa consciência, 2000 anos depois, quando ele nos chamou e continua nos chamando: vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ou eu vos aliviarei. Então Jesus aqui nos faz um convite para que nós façamos esforços para irmos até ele. Conforme nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra hoje de uma forma assim tão clara e transparente, que é através do esforço de cada um de nós que atenderemos a este convite. Porque Jesus continua de braços abertos, nos esperando, e continua nos convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu aliviarei as suas dores. Jesus não prometeu resolver os nossos problemas, Jesus prometeu nos auxiliar. Agora, o resto do trabalho é por nossa conta, é através do nosso esforço. E aí Jesus ainda nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, ou seja, aprendei comigo, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas cansadas, para as vossas almas doentes, para as vossas almas estropiadas. Então aqui Jesus nos diz que o seu jugo é suave, e também Jesus nos diz, na sequência, que o fardo é leve. Então, estar com Jesus, caminhar com Jesus, nós ganharemos leveza aos nossos pés, leveza à nossa alma. E aí Jesus nos faz esse convite. E aí nós vamos lá para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade nos faz um outro convite, conforme nós encontramos
lá no item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 6º, o Cristo Consolador, quando o Espírito de verdade nos chama a atenção para aquela necessidade de aprendermos a nos amar. Espíritas, ou cristãos, ou seres humanos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então aqui o Espírito de verdade nos chama a atenção e nos convida para a prática do amor e também para a busca constante da instrução, a busca constante da nossa qualificação para verdadeiramente trabalharmos na sua imensa vinha, na sua imensa seara, e que tão poucos trabalhadores ainda possuem. E aí nós chegamos aqui, já que estamos falando de centro espírita e sobre centro espírita, aí nós chegamos aqui, onde os espíritos amigos nos dizem o seguinte, que os centros espíritas e demais entidades espíritas são escolas de formação espiritual e moral. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que estas casas de orações que nós conhecemos como centros espíritas são escolas de formação do espírito e também da moralidade dos seres humanos, formação espiritual e também moral. O centro espírita, conforme nos dizem os espíritos amigos, o centro espírita deve ser núcleo de estudo. E é por isso que aqui nos encontramos. Mesmo à distância, ainda devido às consequências da pandemia do novo coronavírus, onde não foi possível ainda no dia de hoje nós nos encontrarmos pessoalmente, ali presencialmente, no Salão da Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita, Allan Kardec, ou SEDEAC, aqui em Goiânia. Então aqui nos encontramos neste núcleo de estudo virtual, nesta página virtual, e também para aprendermos acerca de fraternidade, porque o Centro Espírita, além de ser um núcleo de estudo, ele deve ser um núcleo de fraternidade, deve ser também um núcleo de oração e, acima de tudo, um núcleo de trabalho constante, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então vejamos que os espíritos amigos nos dizem que o Centro Espírita é núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Então precisamos estudar para a nossa qualificação, a nossa instrução, precisamos praticar a fraternidade, ou seja, nos comportarmos como verdadeiros irmãos. Também precisamos, conforme nos lembra Emmanuel, precisamos lavar a nossa alma, lavar o nosso pensamento nas fontes da oração e, ao mesmo tempo, trabalharmos. Porque só trabalhando nós avançaremos nesta chamada lei do progresso. E ainda eles nos dizem que o Centro Espírita deve caracterizar-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente. Então aqui eles nos chamam a atenção que Centro Espírita não tem que ter suntuosidade. Centro Espírita tem que se caracterizar pela simplicidade das igrejas, dos templos cristãos, lá do início do cristianismo. E aí nos dizem ainda que a sociedade espírita é lugar de iluminação da consciência, de enobrecimento moral e ação caridosa. Conforme vimos anteriormente, que é local de estudo, de fraternidade, oração e trabalho, também eles acrescentam mais adiante, aqui onde nós nos encontramos, que também é local de iluminação da consciência, enobrecimento moral, e também aquele local de prática de ações caridosas, ações caritativas. E aí nós encontramos, já que estamos falando de centro espírita e também de espiritismo, é preciso nós lembrarmos e lembramos constantemente que o espiritismo, na condição também de uma filosofia, já que ele está apoiado sobre um tripé que nós conhecemos como filosofia, ciência e religião,
Então, nessa condição de filosofia, ele responde a todos os nossos questionamentos e, basicamente, ele nos responde que somos, o que verdadeiramente somos. Sem sombra de dúvida que, neste momento, quem vos fala não é simplesmente um corpo físico. Neste momento, quem vos fala é um espírito, um ser imortal, uma essência imortal que provisoriamente está utilizando este instrumento que nós conhecemos como corpo físico. Mas quem fala neste momento, quem articula estes pensamentos e verbaliza estas palavras, estas frases, é um espírito, uma essência divina imortal. E aí nos dizem ainda na sequência um outro questionamento: antes de nascer, o que éramos? Antes de nascer aqui neste corpo físico, o que éramos? Aí nós encontramos a resposta lá na questão 134 e 134A de O Livro dos Espíritos, que antes de nascer, todos nós já existíamos. Nós éramos um espírito errante. E aqui nós, no corpo físico, para efeito didático, Kardec classificou como sendo uma alma encarnada. Então, todos nós, antes de nascer, já éramos uma essência divina, um espírito no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade em corpos físicos. E aí mais um outro questionamento que a doutrina espírita nos responde e que nós encontramos na forma de estudos, na forma de reflexões, para ampliarmos a nossa condição de pensar e de refletir, que nós encontramos nos centros espíritas. Eles também nos fazem este questionamento: por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? Por que nós somos diferentes uns dos outros? Sem sombra de dúvida que isto também a doutrina espírita responde, e sem sombra de dúvida que nós somos tão diferentes uns dos outros porque somos seres únicos. Não existe um igual ao outro e cada um de nós está em um degrau diferente desta infinita escada evolutiva. Para que a vida, ou melhor, por que a vida sorri para algumas pessoas e para outras é só problema? São só problemas, dores e sofrimentos? Por quê? Sem sombra de dúvida que não é castigo de Deus. E a doutrina nos responde, a doutrina espírita nos responde, e nós encontramos isto também nos estudos nas casas espíritas, que a vida sorri para algumas pessoas e para outras é só sofrimento devido às consequências das nossas escolhas equivocadas. E a lei de causa e efeito, sem sombra de dúvida, que funciona constantemente. E ainda nós encontramos mais questionamentos filosóficos na doutrina espírita. Por que uns nascem enfermos e outros sãos? Por que alguns nascem doentes? E por que, digamos assim, a maioria nascem sãos? Alguns companheiros, dependendo do momento do questionamento, alguns companheiros poderiam responder: ah, isso é castigo de Deus. Não, de forma alguma. A doutrina espírita nos responde, e nós encontramos essas respostas nos estudos reflexivos da doutrina espírita, nos centros espíritas, neste educandário de almas, ou educandário de luz. E ainda, por que uns são pobres e outros ricos? A doutrina espírita também nos responde, sem sombra de dúvida, lei de causa e efeito, oportunidades de aprendizado, seja na condição de riqueza, de pobreza ou de miséria, todas são oportunidades de aprendizado. E ainda, de onde nós viemos? Todos nós sabemos hoje que nós viemos do mundo espiritual, já que somos essência divina, e já nos encontrávamos nesta condição de essência divina antes de virmos ao corpo físico. Para onde nós iremos? Todos nós almejamos ir para o céu. Mas qual é o céu que nós estamos construindo? Qual é o que nós estamos energeticamente plasmando para depois da vida aqui no corpo físico? Então, sem sombra de dúvida, que o local para onde nós iremos, para onde nós seremos atraídos, será exatamente aquele ambiente energético que estamos construindo aqui na Terra, neste momento, quando nós nos encontramos no corpo físico. E nos centros espíritas,
nós temos constantemente oportunidades, já nessa condição de educandário de luz, educandário das almas, nós temos constantemente oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. E temos até a obrigação, na condição de dirigentes de casas espíritas, oferecermos aos frequentadores que tenham interesse em estudar a doutrina espírita, este estudo sistematizado da doutrina espírita, que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, onde nós temos 4 obras que o complementam, porque o Livro dos Espíritos está subdividido em 4 partes ou em 4 livros. Então nós temos as obras que o complementam, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864 e que ele complementa a 3ª parte de O Livro dos Espíritos. Nós temos o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, que complementa a 2ª parte de O Livro dos Espíritos. Nós temos a Gênese, que foi publicada em 1868, que complementa a 1ª parte. E por último, nós temos o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita, que complementa a 4ª parte de O Livro dos Espíritos. E já que estamos falando de centro espírita, estamos falando de espiritismo, ser espírita. Então os espíritos amigos nos respondem no livro de Carlos Bacelli, do espírito Espartaco, respondem da seguinte maneira, e o livro tem o título exatamente Ser Espírita. Então este é o título do livro. E o que é ser espírita? Esse espírito amigo, Espartaco, nos diz que ser espírita é a diferença, ser espírita é procurar fazer a diferença onde quer que nos encontremos sem nos sentirmos diferentes. É nos comportarmos com educação, com humanidade, com urbanidade, com gentileza, com honestidade, como ele nos diz aqui, sem nos sentirmos diferentes, sem sermos diferentes das outras pessoas. E aí ele nos diz aí, melhor, ser espírita é agir com lucidez e responsabilidade, tomando a iniciativa do melhor em benefício de todos. Isto é também ser espírita. Ser espírita é dar testemunho de fé nas mais comezinhas atitudes do cotidiano. Então aqui ele nos diz que ser espírita é nós darmos o nosso testemunho de fé nas menores coisas do dia a dia. E ainda ele nos diz que ser espírita é vivenciar as lições da doutrina, sem, contudo, ser moralista. No linguajar popular, é vivenciarmos a doutrina espírita sem nos apresentarmos naquela condição de chatos perante as outras pessoas. Aí ele nos diz, sem ser moralista, qual se ser espírita se fizesse inacessível à mais frágil das criaturas. Ser espírita não está inacessível a ninguém, só você querer e se esforçar em trabalhar constantemente para a sua e pela sua melhoria, estudando constantemente para qualificar cada vez mais para um melhor trabalho, um melhor aprendizado. E aí nos diz Bezerra de Menezes sobre as vibrações nos centros espíritas. De quem é a responsabilidade pelas boas vibrações nos centros espíritas? Nós sabemos que os espíritos amigos realizam um belíssimo trabalho para a melhoria das vibrações no ambiente físico e principalmente no ambiente espiritual das casas espíritas, principalmente nos dias públicas, nos dias de reuniões mediúnicas propriamente falando, nos dias de tratamento ou esclarecimento espiritual, qualquer nome que venhamos dar, mas que seja um tratamento, um auxílio espiritual. Então Bezerra de Menezes nos diz o seguinte, que um centro espírita, onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas,
de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidade e depreciações, onde em vez do gargalhar divertido se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações de louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. Então aqui Bezerra de Menezes nos fala sobre o nosso comportamento, que espírita nós precisamos constantemente trabalhar a nossa mente de forma respeitosa, os nossos corações constantemente com fervor, aspirações elevadas, palavra que não sejam ali no campo da futilidade e depreciações, que não tenha aquele gargalhar divertido e pratique constantemente a prece no local, no ambiente do centro espírita. E ainda ele nos diz, e ainda, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados e os seus guias espirituais. Então precisamos constantemente, no ambiente da casa espírita, estarmos em preces, ligando e nos ligando a estes companheiros espirituais. E aí ele diz, para encerrar sobre as vibrações no centro espírita, e estas informações de Bezerra de Menezes se encontram no livro Dramas da Obsessão, no capítulo 3º, na parte 3ª, de autoria de Bezerra de Menezes e Ivone do Amaral Pereira. Então aqui ele nos diz que um centro espírita assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, o qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço. Então aqui Bezerra de Menezes, nesses esclarecimentos, ele nos chama a atenção que são raríssimos os centros espíritas no mundo espiritual, esses centros espíritas aqui na Terra, que no mundo espiritual estão categorizados nesta condição como organizações modelares para atender a todas as necessidades quando necessário. Os amigos espirituais trazerem àquela casa espírita todo e qualquer caso, por mais complicado que seja, e ali encontrar trabalhadores preparados, qualificados para atenderem. Então ele nos diz que são raros os centros espíritas que estão nesta condição de detentores da confiança do plano superior no mundo espiritual, que estão cadastrados no mundo espiritual como entidades modelares, ou seja, aquele modelo de centro espírita para o atendimento de todas e quaisquer necessidades. E os amigos espirituais nos dizem sobre enfermidade, sobre saúde, já que no centro espírita nós vamos lá para nos tratarmos. O centro espírita é também uma imensa enfermaria, um hospital de tratamento das almas. E os centros espíritas, sem sombra de dúvida, não têm como atividade tratar corpos físicos. Assim como Jesus, os centros espíritas têm a preocupação e devem ter esta preocupação de tratamento da alma e não do corpo físico. Então aqui eles nos dizem que para nós, para eles do plano espiritual, a saúde será sempre a exteriorização do equilíbrio interior que alguém tenha alcançado mediante a perfeita comunhão com as leis divinas. Então aqui prestemos atenção, que eles nos chamam a atenção que a saúde plena, a saúde verdadeira, é aquela que se exterioriza através do equilíbrio interior. É por isso que um espírito altamente evoluído, ele não adoece. Nós não temos notícias de que Jesus, em algum momento da sua trajetória aqui pela Terra, ele esteve adoentado, que ele teve algum reflexo no corpo físico de alguma doença, porque ele estava constantemente em comunhão com as leis divinas
E aí eles nos dizem que se a saúde é esta comunhão constante e perfeita com as leis divinas, a enfermidade, a enfermidade representa o extravasamento, o expurgo dos desequilíbrios mentais por parte de quem ainda insiste em caminhar de forma a contrariar os sábios códigos divinos, como nos diz Francisco de Assis, lá no livro Francisco de Assis, do espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, que a doença que reflete no nosso corpo físico nada mais é que o resultado da fermentação ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E aí chega um ponto que, após muita fermentação, vai ter que vir à tona, ou seja, no nosso corpo físico. E aí nos dizem ainda que se a causa das enfermidades estão nos deslizes que cometemos ante as soberanas leis da vida, urge busquemos na educação, a ação disciplinadora sempre benéfica. E isto também nos oferta o centro espírita, isto nos oferta esta educação, aquela oportunidade de ação disciplinadora que será sempre benéfica para o nosso corpo físico e, em especial, para a alma. E aí nos dizem também que precisamos também considerar a dor como processo terapêutico, já que eles estão falando de saúde e de doença, de saúde e enfermidade. Então eles nos dizem que a dor que reflete em nossos corpos físicos, é também um processo terapêutico. É aquele melhor momento para refletirmos acerca da vida, refletirmos acerca do valor da vida e também o verdadeiro sentido da vida. Qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida durante a minha estada aqui no corpo físico? E aí nos dizem na sequência que a sabedoria divina permite-nos os equívocos, entretanto, retira dos nossos próprios erros os necessários meios para a nossa recuperação. Então aqui eles nos dizem, e tudo isso que estamos falando agora, que estamos lendo agora e refletindo, se encontram no livro Na Seara do Bem, de autoria de Luiz Antônio Ferraz e Antônio Carlos Tonini, o Espírito, Antônio Carlos Tonini. Então nos falam que é preciso que nós melhoremos constantemente. Jesus não curou todos os enfermos que o procurou. Se o mestre não curou todos, ofertou generosa e à humanidade inteira a sublime mensagem do amor. Então ele nos fala que Jesus, como nós sabemos, nos evangelhos, através dos evangelhos, que Jesus não curou a todos que o procurou, que o procuravam, mas ofertou generoso, constantemente, à humanidade inteira, a sublime mensagem do amor para nos tratarmos ao longo da nossa trajetória. E aí nos dizem ainda que a tarefa de Jesus não era de curar os corpos, mas sim a de salvar almas. Como dissemos anteriormente, a tarefa dos centros espíritas não é de curar corpos físicos, mas sim de curar almas doentes, usando a terapia ou a terapêutica de Jesus de Nazaré, o seu evangelho de amor. Então precisamos constantemente trabalharmos nos centros espíritas nesta condição. E aí nos dizem ainda na sequência que é um verdadeiro gabinete de análise em auxílio às criaturas. Aqui eles estão falando do atendimento fraterno, que nós também ofertamos nas casas espíritas. Então, o atendimento fraterno, ele é, sim, sem sombra de dúvida, ali naquele momento de atendimento fraterno, um verdadeiro gabinete de análise em auxílio às criaturas que se encontram em necessidades maiores do que nós mesmos. E ainda que o atendimento fraterno, no atendimento fraterno, quase todos os que buscam orientação amiga
desejam, antes de tudo, falar das suas lutas e aflições, desabafar com alguém. Não podemos esquecer que durante a conversação, a assistência espiritual é efetiva. Sem sombra de dúvida que para todos os trabalhadores que já trabalharam no atendimento espírita ou que têm notícias do atendimento fraterno no centro espírita, sem sombra de dúvida que ali durante o atendimento existe de uma forma direta a assistência espiritual, desde que estejamos aptos realmente, abertos realmente, fazendo a coisa correta, realizando o trabalho verdadeiramente de forma fraterna. A mensagem espírita, revivendo o cristianismo, é portadora das luzes do conhecimento que elucida e liberta, auxilia e consola. Então, tudo isso nós encontramos no centro espírita, esta elucidação, esta libertação, este auxílio, este consolo. E aí Bezerra de Menezes, um incansável trabalhador, tanto aqui no plano físico, quando por aqui esteve, já que ele desencarnou no ano de 1900, e agora no plano espiritual, 120 anos depois do seu desencarne, trabalhando incansavelmente pela unificação da família espírita. Então, Bezerra de Menezes, para encerrarmos as nossas reflexões, nos chama a atenção da seguinte maneira, que o trabalho da unificação do movimento espírita e de união das sociedades e dos próprios espíritas assenta-se nos princípios de fraternidade, liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Então, sem sombra de dúvida que a doutrina espírita preconiza a fraternidade e a liberdade com responsabilidade acima de tudo. E aí nos diz ainda, caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor resultados, a unir sem tolher iniciativas. Então, sem sombra de dúvida que a doutrina espírita, o centro espírita, a unificação da família espírita, se caracteriza por isto, por ofertar sem exigir compensações, ajudar sem condicionamento, expor sem impor, porque nós temos que expor a doutrina espírita sem imposição de forma alguma, ajudar sem esperar nada em troca, preservando os valores característicos individuais, tanto dos homens como das sociedades. E ainda nos fala Bezerra de Menezes que os espíritas do mundo todo terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade. Aqui Bezerra lembra palavras de Kardec, mas cujas aplicações variarão segundo a região. E aí encerra dizendo o seguinte: alguns centros espíritas não percebem ainda a importância de se vincular aos órgãos de unificação. Então, muitos centros espíritas ainda pensam, os dirigentes ainda pensam, que se vinculando aos órgãos de unificação, eles ficarão ali no cabresto, que terão que obedecer regras. Mas nós sabemos que estes órgãos de unificação, eles não estão aí com esta função, com esta finalidade, mas auxiliar realmente nesta unificação, afastando-se da comunhão que unifica e fortalece a doutrina espírita. Então ele nos diz que enquanto nós ficamos afastados destes órgãos de unificação, nós enfraquecemos os nossos laços, nós enfraquecemos a comunhão, nós precisamos fortalecer esses laços. E aí ele nos diz que falta a aproximação que gera o diálogo e o entendimento que revela os princípios comuns da união e da liberdade em torno da fraternidade. Todavia, para que esta fraternidade seja sentida e a unificação compreendida em sua essência e prática, são necessários momentos de encontros. Então aqui Bezerra de Menezes nos fala, nos pede, nos orienta
que para realizarmos realmente a unificação, a união das casas espíritas, é preciso que nós nos encontremos, conforme se faz aqui em Goiânia, os encontros das casas espíritas. Há muito tempo já acontecem aqui estes encontros. E aí ele por último diz: encontro de almas, encontro de corações que se amam em Cristo. E aí ele recomenda: unamo-nos e amemos uns aos outros. Bezerra de Menezes, uma mensagem recebida através da mediunidade de Divaldo Franco no ano de 1976. Ou seja, uma mensagem recebida há 44 anos. E Bezerra de Menezes falando aqui para nós sobre a necessidade da união e da unificação das casas espíritas, como se essa mensagem estivesse sendo transmitida mediunicamente neste momento, 44 anos depois. Muito obrigado a todos vocês pela caridade que vocês praticaram nesta noite em nos ouvir mais uma vez. Muito obrigado a todos. Recebam o meu abraço fraterno e de gratidão aos companheiros da Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita, Allan Kardec. Muito obrigado pela caridade. Paz aos nossos corações. E até breve, meus irmãos.